Certamente você já viu essas cenas. Uma jovem em frente a um computador por horas e horas. Na tela, jogos online que incitam à violência. A obsessão pelo uso do celular e o acesso que esse aparelho dá a todo tipo de informação. Cada vez mais, crianças e adolescentes têm uma rotina apressada, cheia de compromissos e atitudes que à primeira vista parecem inofensivas, podem, muitas vezes, esconder um comportamento de risco, um pedido de socorro. É um alerta que passa despercebido por muita gente, inclusive por quem está bem próximo, como pais e mães. E o resultado disso, algumas vezes, acaba em tragédia. Aqui no Brasil, no ano de 2016, 845 adolescentes se suicidaram. Recentemente, 2 estudantes de uma escola tradicional de São Paulo também tiraram a própria vida. São vários os tabus que cercam esse tema, mas a realidade tem mostrado que o suicídio, também entre os jovens, já é um problema de saúde pública. Santa Catarina, por exemplo, é o segundo estado com maior número de suicídios no país, segundo a Coordenação Estadual de Saúde Mental. Entre os anos de 2010 e 2016, foram registradas 30 mortes desse tipo entre jovens de 10 a 14 anos. Mas à medida em que a idade aumenta, os números também ficam mais preocupantes. No mesmo período, 186 adolescentes com idade entre 15 e 19 anos tiraram a própria vida em cidades catarinenses. Entre os 20 e os 29 anos, foram 638 pessoas. Nós temos algumas regiões do estado com índice muito maior do que outras. Então, a colonização de talvez uma população com mais tendência genética a algum tipo de depressão. Locais também com muito uso de agrotóxico, é uma associação que vem sendo estudada muito no Rio Grande do Sul e no nosso estado também, nessas regiões que podem levar à depressão. Então, são fatores que predispõem a algum transtorno mental e que aí podem aumentar nossos índices de suicídio. A médica ainda ressalta que a maioria das vítimas apresenta transtornos psiquiátricos, especialmente a depressão, considerado o principal fator de risco para o suicídio. Mas existem alertas que não devem ser ignorados, seja pela família, pela escola ou pelos amigos. Sempre que houver uma mudança brusca de comportamento, uma criança menor que deixa de brincar ou que deixa de querer ir à escola, um adolescente que normalmente vai procurar o seu espaço, querer ficar mais no seu quarto, mas procura os amigos. Às vezes o adolescente se afasta dos pais, mas continua tendo relação com os amigos, saindo. Se ele deixa de fazer essas coisas, deixa de ter interesse nos estudos, no seu lazer, deixa de ter interesse nas atividades de prazer, né? E outras alterações de comportamento, isso começa com muita irritabilidade, isolamento social, tudo isso deve chamar a atenção. O suicídio é, portanto, algo que pode ser evitado. É por isso que falar sobre o assunto com os familiares e com ajuda profissional faz toda a diferença. Não estamos falando de suicídio e não podemos fazer nada sobre isso. Podemos sim, é prevenível, a maior parte tem associação com transtorno mental, identificar, tratar, evita essas mortes prematuras, então isso sempre é importante. Informar que tem locais de atendimento, que as pessoas que precisam vão poder encontrar nas páginas da Secretaria Estadual de Saúde, locais de atendimento, nas páginas da Associação Catarinense de Psiquiatria, profissionais que fazem atendimento especializado, então as pessoas precisam ouvir isso. Não sentir medo e não sentir vergonha de procurar ajuda quando precisa. Os familiares precisam ouvir isso, que podem ajudar alguém que está precisando e podem falar sem medo sobre o assunto, porque de forma responsável isso é muito importante.